horas e 39 minutos. Já começou a chover. Então, há uma informação de que vai chover na região norte, no litoral, durante a Semana Santa. Então, quem vai viajar deve ter esse cuidado com o carro e também com a chuva, porque a pista fica molhada, escorregadia. Tudo isso em defesa da vida. Deputado Merlong, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Professor Merlong, ex-secretário de Estado, secretário de Planejamento. O governador Zé Filho, hoje foi entrevistado aqui no Bancada Piauí, deputado, e foi perguntado a ele sobre aquela questão que o senhor levantou na Assembleia, com relação aos números do Estado, que o senhor está preocupado. Verdade. E ele tranquilizou, disse, olha, o deputado está no papel dele, é um amigo, diz que é seu amigo, e admira, mas quero tranquilizar a população, aos servidores, que está sob controle. O governador tem um controle, tem a noção, e que não vai haver nenhum deslize com relação ao pagamento, tá, etc. Especificamente, ele disse que a folha de pagamento não sofrerá atraso. Outros pagamentos, ele tem que rever. Qual é a sua preocupação, deputado? A minha preocupação, Pedro, decorre do fato de que a folha de pagamento é, historicamente, a principal despesa do governo do Estado do Piauí. Ela, juntando todos os poderes, compromete 60% da receita corrente líquida do Estado. Então, é a maior despesa. E o Piauí tem uma tradição de ter dificuldades de combinar os compromissos com a folha, com o custeio e o investimento. E é isso que o governo tem a responsabilidade de fazer. O governo não existe só para fazer a folha. Não faz muito tempo que o Piauí vivia atrasando folha de pagamento, não é isso? Os servidores não sabiam que dia recebia, não tinham crédito na praça. E nós conquistamos esse equilíbrio ao longo do governo Wellington Dias. Houve um esforço do governo Luiz Martins para continuar. Você lembra que lá em 2004 nós anunciamos, eu era secretário de Planejamento, nós anunciamos a folha, o calendário anual. E até agora foi mantido. Mas o sinal amarelo está aceso. Por que eu entendo que o sinal amarelo está aceso? Porque em 2013, o balanço geral do Estado registra que o Estado ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto por cento? Ele ultrapassou em 1,1%. É muito, É muito. Isso representa cerca de 63 milhões de reais. Era para gastar até 46,55%, foi gasto 47,65%. Quando isso acontece, Pedro, a lei de responsabilidade é tão precisa que ela já diz quais são as medidas que o governo deve tomar. E as que ele fica impedido de tomar. De imediato fica impedido de fazer qualquer tipo de reajuste de salário, de contratar servidores, mesmo que estejam concursados, de contratar hora extra. Tem que tomar uma série de providências para, no prazo de 8 meses, ou seja, esses meses que já estão correndo, regularizar a situação, ou seja, fazer a despesa voltar para o limite de 46,55%. E se não houver a correção, aí é que está o ponto mais preocupante. O Estado ficaria impedido de receber transferências voluntárias. Então, a preocupação é justamente essa, Pedro. O Piauí, quando a folha se descontrola, perde a capacidade de continuar crescendo, porque o serviço público perde qualidade em função da deficiência do custeio e o Estado perde capacidade de dar contrapartida ao governo federal para que a gente receba transferências voluntárias. Então ninguém quer, nem de um lado, voltar para o tempo de descontrole em que a folha é atrasada e muito menos para o tempo em que o Piauí não crescia, porque nós estamos crescendo e precisamos continuar crescendo. Nós estamos crescendo não só na economia, como na área social. Esses avanços têm que ser mantidos. Para ser mantida, a principal despesa do Estado tem que ser controlada com o máximo rigor. Como é que o senhor vê esse governo do Zé Filho? Bom, está começando, ele está... se rodeou de alguns secretários experientes nessas áreas chaves, como é o caso da Secretaria de Administração, Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda. Planejamento. Então, planejamento, não é isso? Está lá o professor Felimento, foi meu professor na Universidade Federal, nosso professor. Então, ele teve o cuidado de se cercar de algumas pessoas experientes que, eu acredito, não deixarão a folha atrasar no curto prazo. Mas não se trata só de não deixar a folha atrasar, se trata de trazê-la para dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de acontecer isso que eu estou lhe falando aqui, do Estado perder a capacidade de gerir a folha, porque ele precisa, de vez em quando, contratar um novo servidor. Há áreas, de um lado tem áreas em que sobra gente, de outro lado tem áreas em que há carência de pessoal. Nesse momento o governo não pode nem mesmo contratar alguém que já tenha sido aprovado no concurso, muito menos abrir um novo concurso.
Então, digamos, é preocupante. Por exemplo, não poder contratar hora extra. Em algumas áreas, de vez em quando é necessário Saúde, contratar. segurança. Por exemplo, de vez em quando é necessário contratar hora extra. Então, é uma coisa que pode comprometer muito a própria qualidade do governo dele. Daí o alerta. O senhor está fazendo isso mais como um alerta, a colaboração. Mais como alerta. E tem essa questão, veja, que o Piauí se acostumou durante muito tempo, Pedro, a ser um dos estados mais pobres do país, uma autoestima baixa, mas nos últimos 10, 12 anos, a gente inverteu essa história e começou a brigar. O Piauí melhorou os índices sociais, a mortalidade infantil baixou, a esperança de vida subiu, nós melhoramos os indicadores educacionais, na área econômica, nós estamos crescendo acima da média do Brasil desde 2004. Eu vi a soja aí. Pronto, agora a soja estourou aí quase 3 milhões e 700 mil toneladas, não é isso? O Banco do Nordeste anunciando 12 novas agências para o ano que vem, né, para esse ano. Agora, 2014. A Caixa Econômica, que antes vinha fechando agências, abrindo agências. A Previdência Social abrindo agências em tudo quanto é cidade do interior. Então, as estradas construídas, a energia, havendo investimentos importantes na área da energia, embora ainda haja muita deficiência nesse setor da Eletrobras, e isso não pode ser comprometido pela incapacidade de se gerir a folha de pagamento. Isso acontecerá se nós deixarmos voltar para o tempo em que o governo do Estado tinha que correr atrás todo mês todo para ver se juntar o dinheiro para pagar o pessoal. Isso não pode acontecer. Eu acredito que o governador Zé Filho, com esses auxiliares de que ele se rodeou, vai tomar as providências necessárias. E aquela discussão hoje na Assembleia, em torno daquele projeto do Ministério Público, por quê? Ele bate-boca lá. Pois é, o deputado Robson levantou uma questão com a qual eu concordei. Quer dizer, houve uma mudança muito grande agora, vários deputados assumiram recentemente, voltaram para aquela casa, e de repente uma matéria que já tramitou ao longo do ano passado veio ao plenário, depois de ter passado por todas as comissões, como manda o regimento da casa. Mas ele levantou uma questão pedindo um prazo adicional para que os deputados que reassumiram seus mandatos agora tivessem como apreciar essa matéria para ver a oportunidade dela. Mas não houve concordância do presidente da casa, deputado Temício, nem da maioria. Mas ele pôs em votação esse pedido aí, vota ou não vota? Mas ele pôs em votação de uma maneira que eu achei meio estranha, porque normalmente, inverteu porque normalmente se vota assim, quem concorda, permaneça sentado. Aí permaneça como está. Permaneça como está. Aí ele alterou. Agora, quem concorda que ele se levante. Eu acho que a coisa foi meio ligeira ali. Como costuma ficar sentado, pegou todo mundo no contrapé. Na época do movimento estudantil, eu ia dizer que tinha havido uma manobra, né? no encaminhamento. Hoje é na universidade, na universidade. No nosso tempo lá. Deputado Merlong, de política, o PT continua o trabalho dele de... Continuamos. Nos municípios? Nos municípios, o diálogo com a sociedade organizada, o esforço muito grande de finalizar o nosso programa de governo para que os novos... O Piauí de hoje não é mais aquele Piauí de 2002, de 2003. Para trás, né? Então os desafios agora não são de fazer apenas o que já estava sendo feito, mas se trata de aprofundar, de avançar. Na área econômica, continuar o crescimento, trazer novos empreendimentos para o nosso estado. Felizmente já tem várias coisas novas acontecendo, algumas delas começaram lá em 2009, por exemplo. A gente vai se transformar num polo de produção de energia eólica, uma energia limpa, não é? Na área da economia, continuar crescendo para a gente superar a distância em relação ao Brasil, que ainda é grande. E eu vejo, Pedro, a necessidade de focar na melhoria da qualidade do serviço público. O serviço público, nós estamos até falando dele aqui agora, pelo viés da folha, agora vamos falar dele pelo viés do serviço. A sociedade, a sociedade gasta para sustentar o serviço público a maior parte do que arrecada. É 60% do que o governo dispõe para os três, não é? Ela precisa receber de volta um serviço de melhor qualidade. Não recebe um serviço de boa qualidade. O senhor reconhece isso? Eu reconheço. Em parte porque há deficiências financeiras, em parte porque há problemas de gestão. O corporativismo é um inimigo forte da qualidade do serviço público. É preciso enfrentar sobre tudo isso, inclusive secundarizando os interesses políticos, pessoais e partidários. Na área da educação, da segurança e da saúde, tem que haver esforços concentrados no sentido de melhorar a qualidade do serviço público. E aí vai ser necessário, no caso específico da saúde, Pedro, um endurecimento de toda a classe política do Piauí, no sentido de colocar o Ministério da Saúde contra a parede.
Não dá para continuar esse sistema em que Teresina banca a saúde de todo o Piauí e do Maranhão. É preciso avançar na implantação do cartão do SUS, para que o hospital receba conforme o atendimento que faz pelo cartão do SUS. Passou aqui, passou aqui, cartão. Pronto, pode ser do Maranhão, de Goiás, do Rio Grande do Sul. Se ele for atendido aqui no HUT, no HGV, no hospital... Com o cartão do SUS. Com o cartão do SUS, o dinheiro já fica ali. Aí, desse jeito, Teresina daria um salto enorme, porque o seu enorme atendimento se transformaria em receita e nós poderíamos ter maior qualidade. Claro que isso não dispensa o esforço do governo do Estado e dos prefeitos municipais melhorarem o atendimento regional. Porque Teresina recebe coisas que não deveriam vir para Teresina. Coisas de baixa e de média complexidade, muitas delas poderiam ser resolvidas nos hospitais regionais, até nos hospitais locais, se houvesse uma organização melhor do sistema de saúde no interior. Claro que eu sei da dificuldade de radicar, ou seja, de botar médico a morar no interior. Basicamente médico, é o grande ponto de dificuldade. Ainda é um pessoal que trabalha no mercado com pleno emprego, e que, portanto, pode escolher o local onde quer trabalhar. Acho que o governo tomou as medidas corretas quando está aumentando a oferta de vagas nos cursos de medicina. Agora mesmo tive com o reitor, há poucos dias, o reitor Arimatea da UFP, anunciou que agora em agosto já começa a funcionar a primeira turma do curso de medicina em Parnaíba. É uma medida correta. Precisamos avançar para ter o curso de medicina também no sul do estado. E com essas medidas aumentar a oferta de profissionais médicos para que a gente tenha médicos efetivamente morando nas cidades do interior. A presença de um médico numa cidade pequena, até do ponto de vista psicológico, é um fator importante para as famílias. Saber que se tiver um problema, tem a quem recorrer. Porque às vezes um problema simples pode piorar pela falta de um atendimento emergencial, um atendimento imediato. Deputado, o nome do vice do PT, falou-se da deputada Margarete Coelho do PP. Está definido isso aí? Eu simpatizo muito com o nome dela. Uma deputada atuante, simpática. Tem alguma restrição no PT? Não vejo restrição nenhuma. Simpática, bom discurso. Falou assim, negócio do veto. Uma boa qualidade técnica como advogada, como política. Eu acho que seria, digamos assim, um complemento perfeito para o nosso senador Wellington Dias, que é também um homem muito arrojado. Mas essa minha simpatia não significa dizer que o PT vete qualquer outro nome. A escolha do vice, no meu modo de ver, deverá ser feita lá no final do processo, lá para o final de junho, ouvindo todas as forças, dando uma preferência para o Partido Progressista, no meu modo de ver, não é? E em função do quadro político-eleitoral daquele momento, tomar a decisão mais madura. Se fosse para decidir hoje, dentro do PT eu votaria pela deputada Margarete. Fábio Novo disse que simpatiza demais. Aliás, ele diz o seguinte: o vice este ano do PT vai ser uma mulher. O Fábio Novo defende essa tese. Não importa se é a Margarete ou a Sema, mas ele quer uma mulher. Eu não sou tão radical assim para dizer que tem que ser uma mulher. Tem que ser a mulher certa. É porque ele acha que uma mulher pega melhor ainda. Bom, e sendo uma mulher com uma história brilhante como tem com o perfil da Margarete, tanto melhor. E as coligações, que até agora só tem os três, né? PT, PTB e PP. Já tivemos aí alguns entendimentos aí com outros partidos, esses entendimentos vão continuar, o diálogo aí importante com o Fábio Xavier, continua, não é isso? Outros diálogos como o PROS estão em andamento e nós estamos abertos a esse diálogo. Agora, entendendo sempre o seguinte, eleição para governador, o diálogo mais importante é com a população. E o Hélio não descuida disso. É um homem que o poder não subiu. O Hélio fez uma carreira política meteórica, né? Saiu de vereador para governador num prazo curtíssimo de tempo. Foi 2 vereadores, 2 anos. Mas isso não mudou a cabeça dele. Ele continua com a mesma capacidade de chegar ali num lugar e sentar numa mesa e conversar com as pessoas simples. É verdade. E ao mesmo tempo a capacidade e a autoridade de conversar com as pessoas mais poderosas do Estado, credibilidade junto ao mundo político, junto ao mundo empresarial e esse enorme carisma popular dá a ele uma força que eu acho praticamente inigualável na história do país. Eu vejo talvez o Alberto Silva como alguém que esteja no mesmo patamar, né, de identidade popular. E a sua mudança para a federal, como é que está?
Bom, um diálogo importante que eu mantive com o partido, com o nosso senador, me apresentaram essa solicitação, assumi o desafio. O senhor herdou mesmo o manancial do... O Jesus está dando uma boa contribuição, telefonando para os seus apoiadores, dizendo que me apoia para deputado federal. E eu estou sendo bem recebido por essas pessoas, nessa fase de diálogo de pré-campanha. Está animado? Estou muito animado, estou muito otimista. Tomara. Deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, aqui agradeço pela atenção. Muito obrigado ao senhor. Feliz Páscoa. Você também, Pedro, para os nossos telespectadores. Eu posso chamar a matéria da reunião